Fala aí, galera, tudo bem? Por aqui vai tudo bem. Professor Emerson Silva, professor de Ciência e Química, formado pelo Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de Pernambuco. Então a gente hoje vai analisar um pouquinho o capítulo de número 3, tá? Vamos estudar um pouquinho o capítulo 3 do livro 2, pessoal aí do Colégio de São José. Então a gente hoje vai estudar um pouquinho sobre ciência e tecnologia, tá, gente? É uma matéria, é um ponto muito importante. A matéria de ciência é uma matéria importante, mas esse ponto de ciência e tecnologia é de fundamental importância para o nosso conhecimento, cara. Por quê? Ciência já engloba três matérias, né? Química, biologia, física, eu estudo de toda a matéria, das coisas, das transformações, mas e tecnologia, né? Como a tecnologia ela acompanha a ciência, como é importante a tecnologia para o avanço da ciência, não só para o avanço da ciência, mas até para a cultura, né? A cultura se avança conforme também a ciência vai se avançando. Então, alguns objetivos principais que vamos aprender, vamos aprender o DNA, né? A gente já tem falado um pouco sobre esse ácido desoxirribonucleico, né? É, Vamos aprender um pouco sobre genoma, já aprendemos isso em Mendel, né? Vamos falar um pouco sobre transgênico, hereditariedade e biotecnologia, tá, gente? É bem tranquilo esse tema, tá? Ante tudo, ó, eu queria mostrar esse aqui, né? Você vê o cara com a pinça aqui segurando, né? Como se fosse parte de um DNA, de um genoma. Então, isso aconteceu, gente, lá em 1978, né? Nos Estados Unidos, quando os cientistas, gente, conseguiram produzir a insulina, né? A insulina mesmo é um hormônio que é produzido pelo corpo humano, produzido, na verdade, pelo pâncreas. Esse hormônio produzido pelo pâncreas, ele é responsável pela redução da taxa de glicose no sangue. Então, algumas pessoas têm essa deficiência. Então, lá nos Estados Unidos, cara, os cientistas, né, olha, vamos descobrir, produzimos a insulina, né, através, usando, por exemplo, micro-organismos geneticamente modificados. Então, isso dentro de um laboratório, com vidraria de laboratório, eles conseguiram fazer a modificação genética, né, de micro-organismos e produzir, cara, a insulina, né, para as pessoas que precisam da reposição dessa insulina. Esse estudo é tido como estudo, né, o desenvolvimento da biotecnologia, né, a tecnologia da vida, né? Essa edição de genes representa, cara, um marco, a esperança, né? A esperança de que de diversos males que estão afligindo a espécie humana, agora com a manipulação genética é possível a gente modificar, investigar e trazer uma solução, né? Mas isso, com tudo isso, a gente vai levantar alguns pontos. Até que ponto a gente pode ir sem ferir a ética das pessoas, né? O corpo humano e a vida. Beleza, pessoal? Então, isso é importante, né? Essas aplicações da ciência e tecnologia, da biotecnologia, né? É importante para várias aplicações, e tem várias aplicações, e não há limite, tá, gente? Ó, entre elas está, por exemplo, a retirada da substituição de genes humanos indesejados, relacionado até a doenças, tá? Então, a pessoa pode sofrer de uma doença que pode ser transmitida hereditariedade, né? Pela transferência genética do pai para o filho, da mãe para o filho. Então, ele pode retirar esses genes que pode afetar essa deficiência, né? A modificação de células embrionárias, a fim de eliminar diabetes e obesidade. Isso é importante. Isso não vai lá, você vai lá retirar. Não, eu vou fazer aqui a modificação nos genes. Olha o cientista. Eu vou fazer aqui uma modificação nos genes nessa fertilização e essa criança não vai ter obesidade nem diabetes, né? Então consegue controlar, cara. É interessante demais. Até a escolha das características de um bebê. Isso acontece muito na fertilização in vitro, né? Fertilização in vitro ou fertilização in vidro. É como se o próprio cientista dissesse, qual é a cor dos olhos? Você quer cor verde, amarelo?
Que cor ele consegue fazer essa cor dos olhos do bebê. Ou até mesmo uma aptidão musical, pô. Então é interessante, né? Como a biotecnologia, a ciência e tecnologia, ela andam junto, tá? Então, pode também até criar a estipação de material genético do HIV e célula do sangue conforme o sorotipo. Como é que eu digo isso, gente? Ó, tem pessoas, por exemplo, essas pessoas, agora há pouco mesmo, né? Eu vou até mostrar para vocês que agora há pouco um cientista, né? Até um médico chinês, ó, ele conseguiu criar os primeiros bebês geneticamente modificados, cara. Isso foi lá em 2008, tá vendo aqui, ó? 2008. Até o ano passado, um cientista tinha sido preso, um cientista chinês, porque ele conseguiu desenvolver um bebê que era resistente ao vírus do HIV. Ou conseguia destruir, ou de alguma forma não tinha nenhuma, afetava a criança, conforme ela fosse crescendo. Então, isso consegue se criar geneticamente modificando esses genes, beleza? Vamos avançar. Então, o avanço da genética, né, ela não vem de agora. O avanço da genética vem lá de trás, a partir do século XX, século passado, né? E a descoberta veio a descobrir isso a partir, cara, de nosso querido Mendel, né? O pai da genética, né? Que ele experimentou a notável desenvolvimento no campo de estudo, lembra lá? Com as ervilhas, né? A ciência, a biologia, a biotecnologia. Mendel começou isso lá atrás. E esse trabalho excessivo foi um marco, né? Decisivo para que a genética subisse de patamar, né? Na década de 50 mesmo, na década de 50, 1950, um cientista muito famoso na época, James, junto com o inglês Franz, e até uma pesquisadora, a equipe dela, né, de Rosalind, eles conseguiram, na época, é, é, propuseram, né, na verdade, o modelo estrutural da dupla hélice do DNA, né? O DNA, como era formado, eles conseguiram, através disso, da difração de raio-x, né? Eles conseguiram saber que eles têm aquela dupla hélice, ao qual no meio está o eixo, né? Você tem a dupla hélice enrolada, conectada, com o eixo central, cara. Então eles descobriram, por exemplo, que o DNA, né, através do meio de replicação ou duplicação, eles conseguem produzir um processo através de transição, formação do RNA, e com isso, né, com isso, eles conseguiram informações que é possível, possibilitam a produção de proteína, né? Então eles conseguiram decifrar isso na época, em 1950, 1960, conseguiram formar isso através do estudo, né, do avanço da genética. Existe ainda, né, um projeto Genoma. Esse projeto Genoma, ele foi criado na época, conhecido também como PGH, né? Projeto Genoma Humano. Ele foi iniciado para durar 15 anos, mas, cara, era para ser finalizado em 2005, mas em 2001 já tinha finalizado, porque eles conseguiram indicar que existia dentro do DNA humano 23 mil genes codificados. Eles que esperavam ter de 100 a 140 mil genes, mas obtiveram ali 23 mil genes, codificaram o conjunto de genes próprio de cada espécie, né? Você sabe que o humano, ele é composto de 23 pares, né? 23 pares. 23 pares, 23 vezes 2, você tem 46 cromossomos, em que 23 vem do pai e 23 vem da mãe, totalizando 46 cromossomos, né? Então eles conseguiram codificar cada parte disso, né? Saber de onde advém uma doença, né? E a biotecnologia, né? Ela consiste no uso de seres vivos mesmo, suas células, suas estruturas, como são formados. E para isso, né? Esse campo de pesquisa da biotecnologia, a gente tem, por exemplo,
dentro das indústrias farmacêuticas, a criação até a produção de remédios, né? A produção da insulina, por exemplo, ou de hormônio de crescimento para uma pessoa. Uma criança nasce com pouco desenvolvimento, então, hormônio de crescimento para aquela criança. Dentro da indústria de alimentos e bebidas, né? Por exemplo, a produção de queijo, iogurte, cerveja, vinhos, né? São um produto da biotecnologia, né? Que utilizam micro-organismos no saneamento básico, né? Através de micro-organismos que são para produção, até para produção mesmo, né? Dentro da agricultura, por exemplo, esses micro-organismos para a produção do biogás. E dentro do campo do DNA aí, da biologia, da medicina, você tem a fertilização in vitro, né? Essa fertilização in vitro nada mais é mesmo do que um indivíduo ser gerado, cara. Olha aqui, ó, a fertilização in vitro. Você tem o cara que vai lá, pega, nesse caso, considera isso aqui um vidro, tá? Um vidro, um espelho de vidro. Ele pega lá o óvulo da mulher, retirado da mulher, pega o esperma do homem através da ejaculação e coloca dentro do óvulo e faz a fecundação normal. E ali ele instala dentro do útero da mulher, não só um, mas vários, porque alguns deles são perdidos. É por isso que na fertilização in vitro, a pessoa tem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, porque eles colocam vários, e deixam guardados outros indivíduos, porque caso não der certo. É caro, né? Essa fertilização in vitro, se eu não me foge a memória, ela surgiu com os ingleses, né? Há um tempão atrás, acho que faz mais de 40 anos. Então, essa fertilização, ela chegou também no Brasil. E o que acontece aqui no Brasil? Você vai aqui na capital mais próxima, você consegue. A medicina consegue fazer isso. Tem cientista só para isso. Especificamente para essa área, fertilização in vitro, né? Com certeza você deve conhecer algum parente que tem essa fertilização. Dentro disso, gente, dessa fertilização, o que sobra com os outros materiais, porque são guardados óvulos fecundados, tem um grande debate sobre fonte de células-tronco, tá? O que eu quero dizer fonte com células-tronco? Eu quero que você leia esses textos, tá? Porque é um debate na utilização dessas células-troncos. Porque esses organismos que ficam guardados, né, eles são utilizados, por exemplo, que a célula-tronco é a célula da vida, são utilizados para a produção de outros órgãos, para a restauração de órgãos do corpo. Então, a célula-tronco é a célula da vida. Então, a formação, na verdade, de uma criança, que você tem lá o esperma junto com o óvulo, a formação da primeira célula-tronco é a célula da vida. É ela que vai dar formação a um braço, a uma perna, a um cérebro. É a parte dela. Então, tem um grande estudo na época e um grande debate, né? Foi até no Congresso Nacional do ano 2018, se teve esse debate a respeito disso, de como os embriões deveriam ser utilizados no final. Eles deveriam ser guardados, desprezados, ser utilizados, e até onde a ética poderia ser utilizada. Será que são indivíduos vivos? Ou a vida só começa quando está no útero, ou você pode brincar com a vida dentro de um laboratório? Então, isso foi um marco na discussão. Quero que você leia esse texto para a gente debater, né? Em seguida, o teste de DNA, que a gente vai mostrar, por exemplo, o indivíduo A e o indivíduo B, mostrar quem é o pai, se realmente esse indivíduo aqui é o pai dessa criancinha aqui. Essa repetição genética também é um trabalho da biotecnologia, que vai mostrar, por exemplo, o que não tem na mãe o tracejado vai ter no pai, porque a criança tem a codificação dela, e o pai tem, a mãe não tem, então mostra que ele é pai. A mãe tem, mas o pai não tem. Isso mostra que um gene foi suprido no outro, entendeu? Então, parte do pai, parte da mãe. O que não mostra nessa estrutura de B, né? Você pode ver, a mãe não tem e o pai também não tem, indicado por uma setinha aqui, ó. Então, conforme a codificação genética da criança, esse indivíduo já mostra que ele não é pai. Ó, novamente aqui embaixo, a mãe tá sem, aqui deveria ter um no pai, identificado por essas setinhas. Então mostra que esse indivíduo aí, isso é feito através de um feixe de elétrico, né, que é lançado nessas codificações genéticas, que vai mostrar, tá, pessoal? Então, no próximo momento, nossa aula ao vivo, nós vamos debater, né, sobre teste de DNA e fontes de células-tronco, tá? Um abraço, pessoal.